Olá, queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado e hoje tratando de um assunto muito difícil de ser abordado, porém extremamente necessário: abuso infantil. Quem nos ajuda com esse tema tão importante é a psicóloga Astrid da Roz. Bem-vinda, Astrid, mais uma vez aqui ao programa. Obrigada, Mirna, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá falar desse assunto cabeludo? Vamos, né? Um assunto muito delicado, né? Para se tratar, mas muito necessário que a gente possa olhar para isso, principalmente a questão do abuso sexual infantil, né? Porque tem muitas formas de abuso, né? Tem abusos psicológicos, mas o sexual é aquilo que a gente não costuma abordar. A gente não ouve campanhas sobre isso, é tudo muito escuso, muito escondido, fala-se muito pouco. Então, por que a gente precisa falar? Porque isso acontece muito, só que a gente não fica sabendo. Por que as famílias não falam, as pessoas não falam? Constrangimento, as pessoas se sentem muito constrangidas de falar sobre isso, principalmente quando a criança que é abusada, ela acaba demonstrando de alguma maneira isso e os pais acabam sabendo. Quando isso vem à tona, os pais ficam muito fragilizados, muito tocados, com muito receio. Então é algo que se esconde, porque é como se fosse, nossa, que coisa horrível, né? Então tentando proteger a criança, que as pessoas saibam que ela seja alvo, né, de olhares, de discriminação e coisas desse tipo. E também levar um caso desse para a justiça é expor a criança também. E os pais, muitas vezes, familiares, querem evitar esse tipo de exposição, como se isso fosse traumatizar ainda mais a criança, né? E a família, né? Uma exposição familiar, inclusive. E Astrid, a criança abusada, geralmente ela não fala, né? Ela se fecha. Depende da idade da criança. Se a criança é muito pequena, é como se ela não soubesse como transmitir aquilo que aconteceu com ela. Fica uma confusão na cabecinha dela. Porque até ela pode não entender que aquele abuso, que aquilo foi um abuso, que aquele ato foi um abuso. Ela sente como algo estranho. Por quê? Porque é escondido, tem um jogo de dizer para a criança, olha, não é para falar, porque dependendo da idade, a criança já fala, pode até falar algumas coisas e ela é induzida a não falar. Ela pode ser induzida a não falar. Pelo abusador. Então ele faz jogos de sedução, dá coisinhas, promete coisas, ele vai cercando para que a criança não fale. Né? E a criança, peraí, se não é para falar, então é alguma coisa que não era para acontecer, não é legal. Não é legal. Então, dependendo da idade da criança, ela vai ter uma reação. Se são crianças muito pequenas, elas podem ter reações físicas, né? Como elas começam a ter dores, sintomas, pode até ter febre, pode até, né? Por quê? Porque é tudo muito estranho fisicamente. Ela tem reações físicas, porque ela tem que colocar aquele desconforto de alguma maneira, né? Crianças maiores podem ficar mais assustadas, elas podem se recolher. Se acontece numa fase pré-adolescente, adolescente, as reações podem ser outras. O adolescente pode ficar mais agressivo, mais bravo, ele pode também começar a ter atitudes antissociais, porque às vezes ele não se sente protegido pela família ou pela sociedade, então ele também começa a ter atitudes antissociais, quer dizer, atitudes que não é esperado que ele tenha, de pequenos delitos, em função de toda uma situação que aconteceu com ele e pode ter acontecido por longos anos, e aí ele pode também entrar, né, numa situação de
começar a cometer atos que não são legais. Reproduzir a mesma a atuação. que ele sofreu. Exatamente, Mirna. Sim. E depressão pode desenvolver também a partir daí? Pode sim. Tanto em crianças como adolescentes, eles podem ficar muito deprimidos, porque eles não têm como colocar muitas vezes a raiva, o desconforto, então eles vão meio que se fechando e deprimindo. Sim, pode acontecer. E esses são todos sinais que os pais têm que ficar atentos, então, né, Astrid? Mirna, os pais têm que estar olhando muito para os filhos. E a gente sabe que hoje a vida é muito atribulada para todo mundo. As crianças têm muitas atividades, os pais têm muitos compromissos e muitas vezes passa meio que despercebido. E não dá para passar despercebido, porque é uma coisa muito séria. Então, falando disso, a gente vai levar os pais e os familiares a ficarem mais ligados. Opa, peraí, nossa, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Então, vamos ficar atentos. Por quê? Porque aquele que abusa é um sujeito que você olha, não parece. Vamos falar do abusador, então. Quem é esse abusador? Ele é uma pessoa que no social funciona muito bem. Ninguém desconfia. Ninguém desconfia. Ele é ótimo, ele é simpático, ele tem conceitos sobre a vida, morais. Tanto que o que a gente vê com relação à pedofilia, que muitas vezes são pessoas, como a gente já teve casos aí de denúncias, né, de religiosos, que estão lá pregando uma série de coisas, mas que parece que tem uma outra personalidade, como a gente costuma dizer. Na verdade, é uma dissociação na personalidade, e que, cometendo esses atos, ele não vê a criança como uma pessoa inteira. É como se fosse um objeto de uso. Então, ele não consegue olhar para aquela criança e ter empatia por ela. Ele olha como um objeto que ele está usando. Então é muito complexo, mas é isso, ele tem uma dissociação e tem muitos graus, né? Ele pode ter uma dissociação, ele pode ter uma perversão, né? E o tratamento de pessoas assim é muito difícil. Todos são uma doença, né? Então essa dissociação já é uma doença. Agora, ela vai tendo graus maiores, né, até de perversões a nível de assassinatos, porque você pode ter abusos sexuais, mas só o abuso. Então, pequenos abusos, mas são abusos, né? De manipulação, e você pode ter outros que chegam até a matar a criança, torturar essa criança. Então, são diversos graus. Né? E dizer, tem cura? Olha, muito difícil. Porque esse abusador tem uma história. E ele vem com uma história e vem desenvolvendo esse tipo de personalidade há muitos anos. Então é muito difícil você modificar isso. Mesmo tratando. Eles não aderem muito bem ao tratamento. Claro que pode existir um controle. Então, desde que essa pessoa tenha um controle, esteja sempre sob vigilância, isso é contido, mas não curado. Também sempre a gente ouve falar que a maioria dos abusadores são pessoas conhecidas, ou familiares mesmo, sim, ou conhecidos da família, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, porque normalmente o abuso ele não ocorre uma vez só. Normalmente esse abusador ele é daquele meio social, né? Ele pode ser um irmão, um pai, um padrasto, um vizinho. O cara que dirige a van, né? São pessoas do convívio ali da criança, né? Do adolescente. E então parece. Normalmente sim. Por quê? Porque não é uma vez só. Então eles vão seduzindo, eles vão fazendo e aí vai ficando mais fácil. E aquela criança vai ficando mais, né, acuada, né, dentro dessa situação. A gente vê muitos casos com irmãos. E aí você fala,
Como, né? O irmão mexendo na irmã mais nova. Né? Opa, mas como é que os pais não veem? Né? Às vezes, a família é numerosa, muitas vezes é uma mãe, não sei, que tem algum nível de ingenuidade, acha que essas coisas não acontecem, porque a questão sexual, hoje, ela não é mais um tabu para se falar, mas antigamente era, e ainda algumas pessoas carregam isso. Tem famílias que não falam abertamente sobre sexo com os filhos, né? Que é uma coisa que é importante falar de acordo com a idade da criança e de acordo com a curiosidade. Então, é importante que você entenda que desde muito pequeno a criança tem excitações corporais. Ela é um ser humano, ela está viva, ela tem uma vagina, o menino tem um pênis que quando manipula, pega, dá aquela excitaçãozinha. Tem um certo prazer, né? Lógico, tem um certo prazer. É um prazer local, né? A partir daí vai se desenvolver toda uma sexualidade genital lá na idade adulta, mas existe um nível de excitação. A criança vai se descobrindo. Tem muitas crianças que chegam para a terapia porque se masturbam demais, criança de 2, 3 anos. E aí você vai ter que entender o que está acontecendo com aquela criança para que ela precise daquela região para sentir prazer. Então, é uma coisa, para dizer que a criança tem sim, né? Uma excitação, um prazer. Então, é necessário nomear para ela, quando mexe na vagina, dá filha, uma excitação, dá um prazerzinho gostoso, mas não é toda hora que pode ficar mexendo. Então, você vai educando, vai mostrando e vai confirmando aquelas coisas que ela sente, porque a criança precisa da confirmação. Né? Se você disser, tira a mão daí, você não está sentindo nada, ela fala, como assim? Eu tô sentindo. E você diz que não, e isso vai criando uma distância entre o adulto e a criança. Então, faz parte do que é humano, né? São as excitações, o sexo faz parte, é uma coisa prazerosa, gostosa, né? E vai desenvolvendo com o passar dos anos até atingir uma maturidade sexual para ter um ato sexual completo. Um abuso sexual na infância, na adolescência, que tipo de trauma pode gerar nessa criança ou nesse adolescente mais tarde, futuramente, na vida sexual dela? Pode ter, né, uma inibição sexual. Pessoas que não conseguem ter uma relação sexual completa, pessoas que não conseguem se relacionar amorosamente para ter um parceiro, ou pode ter dificuldades na hora do relacionamento sexual, né, em função do trauma. Né? E isso tem que ser cuidado, tem que ser lidado. A pessoa também pode não ter um problema sexual exatamente, mas ela pode se tornar uma pessoa muito insegura nas relações. Falta de confiança no outro, falta de confiança em si mesma. Aí a terapia ajuda, né? Sim, nesses casos sim, a terapia pode ajudar bastante. Eu já tive vários casos do consultório, que a pessoa vem, ela traz um problema de insegurança ou de dificuldade de relacionamento, aí você vai ouvindo, depois de 1 ano, às vezes até um pouco mais, ela conta. E muitas vezes a pessoa deixou essa história de lado e acha que isso não tem nada a ver com aquilo. E aí você vai trazendo à tona e fazendo as devidas associações. Né? E muitas pessoas levam isso pela vida sem falar para ninguém. Imagina o sofrimento. Né? E às vezes fala pro cônjuge, mas é só para aquela pessoa, mas fica carregando aquilo, né, para a vida toda. É um peso, né? É um peso grande. É um peso grande. E Astrid, existem formas de prevenir um abuso? Quer dizer, dá para orientar de que forma as crianças? Como eu falei, você pode ir conversando com a criança sobre essas coisas, de acordo com a idade dela. Crianças muito pequenas, não tem jeito, você que tem que protegê-las. De 2 anos, 3 anos, 4 anos, né, os pais têm que ficar muito atentos, os avós, as pessoas que cuidam dessa criança, as pessoas de confiança. Tá?
de não deixá-las em situações que elas possam estar expostas a esse tipo de coisa. Inclusive com babás, que a gente já ouve muitos casos a respeito disso, que as babás manipulam os meninos, o pênis, né, fazem algumas coisinhas ali com as crianças. Nossa, como é que você vai fazer? Mas a mãe pode orientar o filho no sentido de que, olha, aqui no seu pipi, no seu bumbum, pode, só você claro mexe ou a mamãe quando vai dar banho. Isso, se alguém mexer, você conta pra mamãe, né? Não aceita doce, bala, essas coisinhas de pessoas estranhas. Você pode fazer uma série de orientações. Agora vai depender da idade da criança, né? Se você falar isso pra uma criança de 3 anos, é complicado. Ela ainda não consegue entender muito bem. Tem crianças que sim, tem crianças que não, mas você já pode ir falando algumas coisas, né? Olha, não, quem dá doce pra você é a vovó, o papai, a mamãe, né? Outra pessoa não. Até porque uma criança muito pequena, ela não vai ficar num lugar sozinha por muito tempo. Não deixar a criança por muito tempo com adultos que você não conheça. E mesmo que conheça, a gente não sabe, né? Então você precisa conhecer como muito. Como você já falou, a gente não sabe mesmo. Não sabe, você precisa conhecer muito a estrutura de personalidade daquela pessoa. Porque muitas vezes, né, você fala, nossa, mas uma pessoa tão legal, tão boa, como? Né? Então você tem que ter algumas atitudes preventivas. E os pais também. Mas eu vou desconfiar do meu amigo que é tão legal. Não é desconfiar do seu amigo que é tão legal, é proteger o seu filho. Você não sabe, né? A pessoa pode ser muito legal, mas a gente nunca sabe. Claro que a gente sente quando a pessoa tem, né? Você tem uma sensibilidade para perceber quando algo é estranho, mas hoje, por exemplo, as crianças circulam muito para os lugares, para casa de amigos, para chácaras, para isso, para aquilo. Então os pais têm que estar muito atentos. Tem até uma questão, Astrid, que a gente que já tive filho adolescente, né? Já estão adultos agora, mas na época da adolescência, ginásio, eu costumava não deixar ir para todos os lugares, dormir na casa de pessoas que eu não conhecia, e às vezes eu era tida como uma mãe chata, né? Mas eu achava que era essa a forma correta. Então muitas mães que estão nos assistindo podem ter essa dúvida: deixo ir, não deixo ir, faço de mãe chata ou deixo ir, né? Como é que a gente faz assim? É muito complicado, porque o que nós percebemos hoje é que as crianças, os adolescentes, eles argumentam muito. Então eles têm argumento para tudo, e hoje o mundo é diferente, eles têm uma circulação muito maior pelos ambientes, né, do que antigamente. Eles querem mais coisas, hoje a oferta de coisas, de lugares é muito maior, e nós estamos como pais na vida dessas crianças para protegê-las, para educá-las. Elas não sabem tudo, né? Claro que não. E os adolescentes, eles acham que eles sabem tudo, que nada vai acontecer. Então faz parte da própria adolescência. Só que às vezes a gente fala, nossa, isso tá demais. A gente tem esse sentido, mas eles vêm, eles falam, e muitas vezes, né, eles nos vencem pelo cansaço. E o que nós precisamos ser? Firmes, porque os pais não são amigos dos filhos. São pais. São pais. E você tem que ser chato muitas vezes. Chata, né? O pai chato, a mãe chata, sim. E nós vamos ser taxados de chatos, de todas as coisas. Careta, não sei o que e tal. Sim, mas nesse momento eles vão estrebuchar, vão fazer bico, vão bater porta, mas lá na frente vão nos agradecer. Por quê? Porque é uma proteção que nós estamos dando para os impulsos que os adolescentes e as crianças têm. Impulso de fazer tudo que aparece. Nossa, que delícia, vamos embora. Né? Inclusive, na questão da relação de namoro também. Hoje eles começam esses namoricos muito cedo.
e aquelas coisas assim, já vai para casa do namorado, já almoça, já janta, já dorme. Então, vamos pensar com calma até onde, qual é o limite para isso, para proteger, né? Para que as coisas não aconteçam prematuramente, mas que as coisas aconteçam no tempo que devem acontecer. Até porque tem uma questão da maturidade também desses adolescentes. Ter filho com 14, 15 anos, né? Como é que vai cuidar de uma outra criança, né? Que ainda mal acabou de sair da infância. Então a gente tem que entender que certas coisas tem que adquirir maturidade para estar fazendo. E é disso que os pais têm que cuidar, né? Eles estão maduros para poder assumir determinadas coisas na vida deles. Legal, dormir junto, transar, né? Mas que responsabilidade eles vão assumir, eles têm condições de assumir, fazendo tudo isso. E Astrid, como é que a sociedade, de uma forma geral, pode ajudar a combater essa coisa do abuso infantil? Precisaríamos de mais campanhas, para que essas coisas pudessem ser mais faladas, seja dentro da saúde pública, né? Porque é uma questão de saúde mental. Campanhas mesmo que o governo possa fazer para levar isso. E nós, né, como cidadãos, podemos sim, através das redes sociais, divulgar esse tipo de coisa. A entrevista que nós estamos fazendo agora, para que as pessoas assistam e pensem a respeito de tudo isso. Os próprios familiares, muitas vezes conversando um com os outros, os amigos, nas escolas, né? Esse é um tema muito importante para se falar com os pais. Então eu acho que isso, saindo do âmbito familiar, né, vai abrangendo a escola, a saúde pública, o governo de uma maneira geral fazendo campanhas, porque o que a gente vê que quando as campanhas deixam de ser feitas, o número de doenças ou de casos aumenta. Nós tivemos um aumento do número de AIDS. Você lembra quando a campanha era maciça? Se falava muito sobre isso? Depois deu uma acalmada, né? Porque parece que já tudo estava sob controle e de repente aparece de novo um aumento do número de AIDS, dos casos de AIDS. Por quê? Porque as coisas se assentam e as pessoas deixam de falar sobre isso. Nas escolas, né, Astrid, você acha importante que os profissionais de educação, os educadores, fiquem também atentos? Sim, com certeza. A gente já viu casos, né, de professores que acabam abusando sexualmente de alunos, né, seduzindo. Muitas vezes são adolescentes e tem aquela figura do professor, e aquele professor tem, né, esse tipo de problema e acaba levando o adolescente, envolvendo, né, e seduzindo, até que eles tenham, né, um envolvimento sexual. Astrid, você acha importante que os pais procurem medidas legais no caso do abuso infantil? Sim, é importante sim, Mirna, porque não pode ficar impune. A pessoa precisa receber a punição adequada. É claro que o nosso sistema prisional ele é falho, porque essas pessoas elas são de difíceis recuperação, mas elas precisam ser contidas, porque se você não conter esses abusadores, como é que vai fazer? É justiça com as próprias mãos? Não. Então, não. Então tem que contar com as medidas legais para proteger outras crianças, para proteger o próprio filho, para esse sujeito ser preso. Ele vai se curar? Não, mas ele precisa ser contido. Então precisa superar o medo da exposição, né, dos pais e da criança. Precisa superar e realmente levar isso para a justiça, não é? Sim, e trabalhar muito essa família. Não é só, né, a própria criança, mas a família também precisa ser assistida emocionalmente, juridicamente, para ela se sentir mais amparada, mais segura, até para poder fazer esse tipo de denúncia.
quando a gente fala dessa coisa da exposição, da vergonha, quantas coisas hoje a gente vê que já tem uma outra conotação. Se a gente fala hoje de um homossexualismo, então tem uma outra conotação. Antigamente as pessoas se escondiam. Por quê? Porque não podia trazer isso para o social. É uma filha que engravidasse sem estar antes do casamento, né? Os Nossa, pais, né? Muitos pais colocavam para fora de casa. Ainda hoje isso acontece, por incrível que pareça, né? Colocavam fora de casa, muitas vezes era feito um aborto para esconder a situação. Outras vezes essa menina era mandada para fora, para passar a gestação fora, para não envergonhar a família. Isso tudo mudou. Então, se isso tudo mudou, essa questão também pode ser tratada de uma forma um pouco mais... ser mais acolhida, ser mais compreendida e não ser julgada, percebe? Astrid, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado mais uma vez, né? Por todas essas informações que você nos trouxe aqui, e vamos torcer aí para um mundo sempre melhor, né? Nessa parte. Nossa, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, e é importante que nós falemos sobre isso, porque essa informação, né, que você traz no seu programa, ela vai se espalhar, e é importante que as pessoas façam essa reflexão sobre muitos temas, né? Você traz muitos temas aqui para que sejam refletidos. Então essa é uma excelente oportunidade para que as pessoas parem para olhar para essas questões de saúde pública. Obrigada, viu, Astrid? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre um prazer para mim. A gente se vê sexta que vem. Beijo no seu coração.